tema da nossa mentoria de hoje é janelas quebradas. Vamos falar sobre esse assunto, mas antes gostaria de dar um recadinho aqui muito importante para você que me segue aqui no Facebook, que está assistindo essa live, para que você possa fazer a sua inscrição lá no meu canal no YouTube, Osmarino Araújo, e faça a sua inscrição, porque Deus tem me usado para trabalhar essa questão de mentoria e eu quero compartilhar toda a minha experiência de treinamento com você. E quase todos os dias eu coloco um vídeo novo lá no YouTube e você pode edificar a sua vida. Então vá lá, faça a sua inscrição, acione o sininho, tá? Para que quando eu colocar um vídeo novo, você seja avisado, né? Você seja notificado de que tem um vídeo novo lá no canal. E por sinal, hoje eu coloquei uma palavra muito forte que eu ministrei esses dias, semana passada, na verdade, sobre Deus não pune os seus soldados, Ele os disciplina. Então, é uma palavra muito boa para pastores, para líderes de célula, apóstolos. Então vamos para a palavra de hoje. Quero começar lendo com você o capítulo 4 de Neemias, o verso 7. Vamos ver o que diz Neemias 4, 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram de sobremodo irados. Então veja bem, isso é uma palavra tremenda. O Neemias estava terminando a reparação dos muros, já fechando quase todas as brechas, houve oposição. A primeira coisa que quero que você entenda é o seguinte: sempre que você se levantar para consertar algo na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho, no seu mistério, sempre que você se posicionar para reparar, para restaurar o que estava em ruínas, você pode estar certo de uma coisa: sempre o seu adversário, o seu inimigo vai se levantar para tentar exatamente bloquear aquilo que você está fazendo. Viu? Eu sempre vejo as pessoas que estão começando a restaurar algo em sua vida, depois vem falar: poxa, parece que depois que eu comecei a fazer um negócio, quando estava tudo ruim, quando estava tudo destruído, tudo arrebentado, parece que não havia oposição, parece que estava tudo bem, mas foi só eu me levantar para restaurar, para mudar as circunstâncias, para mudar as coisas, então eu tive problemas na minha vida. Então preste atenção aqui. Esteja certo de que cada vez que você se levantar para restaurar alguma coisa na sua vida ou no seu ministério, o capeta, o inimigo, também vai se levantar para tentar frear você, para tentar inibir você, desanimar você e fazer com que você não prossiga no seu mistério, no seu ministério, no seu trabalho. Tá certo? Então foi o que aconteceu com Neemias. Porque janelas, nós vamos falar sobre janelas quebradas, mas janelas são brechas, né? O que são essas brechas? As brechas da nossa vida que não foram fechadas. Todas as vezes que houver uma brecha na sua vida, seja na sua vida emocional, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida financeira, seja no seu ministério, seja no seu casamento, entende? Na sua família em geral, seja nos seus negócios, qualquer área da sua vida, no seu caráter, que não for totalmente fechado, trabalhado, vai ser sempre um convite para o inimigo se levantar e tentar derrubar você. E eu vejo muitas pessoas caindo exatamente nessa armadilha porque algumas brechas estão abertas, são as janelas que não foram fechadas. Então, o que são brechas? São janelas abertas, né? Como eu falei,
são janelas que foram quebradas, as brechas pequenas, que são pequenas aberturas, né, no muro ou numa parede, enfim. Essas brechas são espaços abertos, que não foram devidamente cuidados, que estão lá em nossas vidas, e é por ali que o inimigo gosta de entrar. Toda brecha na sua vida, em qualquer área da sua vida, toda janela quebrada na sua vida, por onde vai facilitar a entrada do inimigo das nossas almas, né? Como diz a Bíblia, para atacar a nossa vida, atacar a nossa família, atacar os nossos negócios, nosso ministério, nossa fé, nossa vida espiritual. Então essas brechas podem ser várias áreas. Tem gente que uma janela quebrada na sua vida, uma brecha na sua vida é justamente mentira. Tem gente que mente, né? Tem gente que a brecha por onde o inimigo vai encontrar para entrar na sua vida é através da mentira. A pessoa mente, a pessoa guarda um pecado na sua vida, tem pecado oculto na sua vida. Pessoas que têm ira, né? Conhece uma pessoa irada que não tem autocontrole emocional? Inveja, maledicência. O que são maledicências? É falar mal, né? Tem gente que é viciado em maledicência. Maledicência é falar mal, é fofocar, é dizer coisas ruins dos outros, é maldizer os outros. Isso é maledicência. Fraudar. Tem gente que desenvolve essa ideia da fraude na sua vida e continua fazendo isso, né? Agir com desonestidade, enganar os outros, trair, enfim, uma série de fatores negativos são brechas por onde o inimigo pode entrar na vida de uma pessoa e destruí-la. E a gente precisa entender isso. Então, a minha finalidade aqui, como mentor, é trazer exatamente essa ideia para você, sendo aqui uma mentoria, para falar de valores subjetivos, que são aqueles que podem ser problemas para nós, e falar de valores objetivos, de coisas importantes que vão agregar valores à nossa vida, vão melhorar nossa vida, tanto física como espiritual ou emocional. Então as brechas precisam ser trabalhadas. Eu quero trazer aqui eu queria trazer aqui o que nós chamamos de teoria da janela quebrada. Eu não sei se você já ouviu falar da teoria da janela quebrada. Se você ainda não ouviu, seja curioso e vá pesquisar para saber que existe a teoria das janelas quebradas. Eu vou te contar aqui rapidamente a história da teoria das janelas quebradas e a gente vai aplicar aqui para a nossa vida, para a sua vida hoje. A teoria das janelas quebradas é o seguinte: na década de 80, um grupo de estudantes de psicologia social da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fizeram uma experiência, que dessa experiência desencadeou várias experiências e várias metodologias. O que aconteceu? Os estudantes de psicologia social fizeram um experimento. Pegaram 2 carros do mesmo modelo, da mesma cor, do mesmo ano, e colocaram em 2 bairros diferentes dos Estados Unidos. Colocaram um num bairro muito carente, que é o Bronx, colocaram em Nova York, colocaram esse carro, um dos carros, numa das ruas do Bronx, onde a violência é muito alta, muito grande, a delinquência é constante. Então colocaram esse carro ali no Bronx. E pegaram outro carro do mesmo modelo, da mesma cor, do mesmo ano, e colocaram em outro bairro na Califórnia, num bairro muito rico, muito nobre, chamado Palo Alto. E os estudantes ficaram observando para ver o que aconteceria com os 2 carros nos bairros diferentes. Bom, o carro que foi deixado no bairro do Bronx, em Nova York,
Em poucas horas o carro foi completamente depenado. Roubaram os pneus, roubaram o motor, roubaram o para-choque, as portas, foram tirando todas as peças possíveis e aquilo que não foi possível, eles queimaram, bateram, destruíram de alguma forma, eles depenaram todo o carro, em poucas horas destruíram completamente o carro. E o carro que foi deixado em Palo Alto, no bairro Nobre da Califórnia, o carro ficou intacto durante uma semana, ninguém tocou no carro, porque era um bairro de classe média, onde as pessoas têm poder aquisitivo maior, embora haja também pessoas de violência, delinquência, haja naquele lugar, mas eles são pessoas mais equilibradas. Então, uma semana depois, o carro do Palo Alto continuou intacto. Então, os estudantes de psicologia que estavam observando foram lá, alguém teve uma ideia, quebrou um dos vidros do carro. E depois que quebrou-se o vidro do carro, aconteceu uma experiência interessante, que as pessoas começaram a passar, alguns delinquentes foram se rebelando, e eles começaram a passar perto do carro e viram que a janela estava quebrada, aí um foi lá, tirou uma coisa dentro do carro, o outro foi tirando, e em poucas horas, aquele carro, que até uma semana estava lá abandonado e estava intacto, agora, em poucas horas, ele foi completamente depenado, igualzinho o outro que havia sido deixado no Bronx há uma semana atrás. Então, a experiência não terminou aí. Eles continuaram. E daí eles começaram a perceber que dali saiu uma teoria. Qual teoria? A teoria das janelas quebradas. Então, muitos experimentos, muitas experiências começou a surgir da teoria da janela quebrada. A teoria é o seguinte: quando existe tudo organizado, tudo em ordem em determinado lugar, até estar tudo em ordem, ninguém toca. Ninguém vai tocar. Mas a partir do momento que você quebra uma janela, então você manda uma mensagem para os delinquentes da área dizendo: aqui você pode fazer o que você quiser. A janela está quebrada. Então, a partir daquela janela quebrada, outras janelas serão quebradas. E a delinquência se instala no lugar. As duas experiências que eles tiveram foi: a primeira, o carro que foi deixado no Bronx, em poucas horas foi totalmente depenado. A mensagem é a seguinte: quando algo bom, algo perfeito é colocado em um ambiente depreciativo, destruidor ou destrutivo, em pouco tempo aquilo que é bom, se não for conservado, se não tiver ninguém ali para mantê-lo, ele vai se tornar igualzinho o ambiente onde ele está. Então, essa é a primeira teoria. Que quando a pessoa ela não tem a autodefesa, o autoequilíbrio, não sabe quem ela é, não tem uma autoproteção, eu já estou trazendo aqui para uma aplicação mais pessoal, ela vai acabar se envolvendo e destruindo sua vida igualzinho a todo mundo daquele ambiente, daquele meio ambiente onde ela está inserido. Entende? Ou ela faz a diferença, ou ela então vai fazer parte do quadro, vai fazer parte da situação. Você entendeu? Essa é a primeira teoria. E a segunda, do carro que foi colocado em Palo Alto, deixado em Palo Alto, que uma semana somente depois teve o seu vidro quebrado, depois que teve o seu vidro quebrado, então que houve a deterioração, a depredação. A mensagem é a seguinte: quando você abre uma brecha na sua vida, quando você quebra uma janela da sua vida, seja ético, seja moral, seja espiritual, seja financeiro, seja familiar, seja no seu casamento, qualquer janela que você quebrar e não consertar, a mensagem que você vai estar enviando para
os delinquentes da área é: aqui não tem ordem, aqui não tem governo, aqui é livre, você pode fazer o que você quiser. Então preste atenção, trazendo isso para o mundo espiritual, para uma realidade que é a nossa, uma vez que aqui se trata de uma mentoria, né? É por isso que você está aqui comigo, e é por isso que eu estou aqui com você, para dizer o seguinte: qualquer janela da nossa vida, seja nessas áreas que eu falei, que não foram consertadas, tratadas, trabalhadas, que ainda existe uma brecha, é por ali que o inimigo vai entrar para destruir. E aí, eu diria para você o seguinte: tem muita gente que hoje está sendo consequente de um ataque maligno, onde Satanás está vindo e sequestrando e roubando e levando valores dessa pessoa, porque ela tem simplesmente janelas abertas, janelas que não foram consertadas, que um dia foi quebrado, foi rompido, e ela simplesmente cede, e o inimigo entra e rouba sua paz, rouba sua fé, rouba seus valores emocionais, espirituais, familiares, conjugais, valores de fé, entende? As pessoas estão vivendo assim, só que elas não entendem que o inimigo teve um acesso à sua vida porque havia uma janela quebrada. E a teoria da janela quebrada diz o seguinte: se você não consertar imediatamente a janela, logo alguém vem e quebra outra janela. Você já passou num lugar onde tem um prédio com várias janelas quebradas? Pois é, bastou uma pessoa chegar e jogar uma pedra em uma janela. Só que não tinha ninguém lá para consertar, então veio outro e jogou e quebrou outra janela, e foi quebrando, porque esse espírito destruidor, ele existe, e ele está ali, e ele acompanha o processo. Porque tudo que o inimigo não quer é ver as coisas certas na vida das pessoas. Entende? Então essa é a teoria da janela quebrada. Então vamos entender isso. Vamos consertar as janelas que estão quebradas na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, para que o inimigo não tenha acesso, para que o inimigo não consiga roubar. Amém? Então, pega essa palavra para você. E, voltando ao texto que lemos de Neemias, o texto diz que quando Neemias começa a consertar as janelas, né, de Jerusalém, os muros, fechar as brechas, os inimigos que talvez foram os responsáveis pela destruição ou que aprovavam a destruição, imediatamente se manifestam, se levantam e não querem. Sanbalat, Tobias e outros não querem ver a restauração, porque o inimigo não quer ver você restaurado. Entende? O diabo não quer que o teu casamento seja restaurado, tua fé, tua vida. Ele quer ver você na desgraça. Então ele levanta-se para que aquilo que Deus te deu continue deteriorado. Cada vez que você se levanta para melhorar sua vida, para mudar de vida, para mudar de valores, para mudar sua vida financeira, para mudar sua vida social, sua condição social, para mudar seu meio ambiente, cada vez que você se levanta para mudar o ambiente da sua casa, da sua família, você pode estar certo que você está fazendo algo. O quê? Restaurando janelas quebradas. Você está restaurando brechas. E o teu inimigo, obviamente, não vai gostar nada disso. Entendeu? Vamos compreender a palavra. Então, o nosso inimigo não quer. O teu inimigo não quer que você conserte sua vida, nem conserte sua família, nem conserte seu casamento, nem conserte seu trabalho, nem conserte o seu caráter. Porque tem gente que o problema dela é caráter. Entende? Aí, quando o inimigo percebe que está havendo um trabalho de conserto, de cura, ele se levanta. Mas eu queria te falar um pouquinho mais. Olha o que diz a palavra, Jeremias 39:1. Quando Jerusalém foi tomada, foi invadida,
para confirmar aquela teoria da janela quebrada, que eu já falei para você aqui. O inimigo só vai entrar se tiver uma brecha. Ele só entra se tiver um lugar para onde ele entrar. Entende? É que nem um condomínio. Se um vândalo chegar e jogar uma pedra, quebrar janelas de um condomínio, se o síndico não se levantar e consertar logo, imediatamente, e reunir todo mundo para ver se o delinquente, o vândalo, é da região e confrontá-lo, então, se essa medida de proteção, de conserto, não for tomada imediatamente, o que acontece? Acontece que uma mensagem é enviada. Aqui pode tudo, você pode vir e fazer qualquer coisa. Daqui a pouco outros virão e vão se instalando e vão ficando no lugar e vão tomando espaço e daqui a pouco o condomínio está completamente depredado. Você entendeu? A depredação vem porque não se foi tomada nenhuma iniciativa. Na nossa fé, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, é assim também. Quando você toma medidas imediatas para restaurar, para consertar, para resolver o problema, acabou. Mas quando isso não acontece, simplesmente o inimigo acha que pode continuar invadindo sua vida e vai continuar mesmo, porque ele não respeita valores e nem princípios. Entendeu? Então vamos para Jeremias 39:1. Vamos ler até o verso 3. Olha o que diz. Foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá. No mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Veja bem, eles cercaram a cidade, mas quando eles encontraram a brecha na cidade, então o verso 3 diz, eles entraram, todos os seus príncipes, os príncipes da Babilônia entraram e se colocaram no meio da cidade. Tomaram a cidade. Babilônia tomou a cidade. Então veja bem, quando Jerusalém foi tomada? Quando houve uma brecha na cidade. Ninguém entra numa casa se não for por um lugar frágil, não é assim? O ladrão nunca vai entrar para saquear uma casa se ele não encontrar naquela casa um lugar fácil, frágil, por onde ele possa entrar. Se a casa estiver bem protegida, com certeza ele não entra, não é isso? Quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, sabe que o próprio Senhor Jesus disse, quando um valente tentar entrar numa casa, mas o valente daquela casa, o guardador daquela casa, o guardião daquela casa, estiver guardando a sua casa, bem armado, bem preparado, tudo em sua casa estará em segurança. Agora, se a casa do valente estiver se o valente estiver desprevenido, desarmado, e a sua casa, com certeza, não tiver nenhuma tranca, tiver facilidade para que o inimigo entre, aquela casa vai ser saqueada. Não é assim? O ladrão só entra numa casa onde existe fragilidade. Ele nunca vai entrar numa fortaleza, porque ele sabe que uma fortaleza é bem guardada, é bem protegida. É assim a nossa vida. Todas as vezes que você se levanta para fechar todas as brechas da sua vida, seja na sua vida financeira, ministerial, espiritual, casamento, família, seja qual for, cada vez que você se levantar e fechar a brecha, você tem uma janela quebrada e você vai lá e fecha, você pode estar certo de uma coisa, ninguém vai entrar nessa casa, porque sabe que dentro dessa casa há respeito, a ordem, a decência. E é assim que Deus nos ensina. Então, Babilônia, Nabucodonosor e seus príncipes só entraram em Jerusalém porque havia uma brecha. Agora deixa eu te contar uma coisa rapidamente aqui. Quando você lê
a história de Zedequias, ou Ezequias. Foi um rei que teve um câncer no estômago, mas ele foi curado. Talvez você já leu isso, através do profeta Isaías. Aquele cara que Deus falou, ó, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Aí ele ora, se arrepende, busca Deus, e Deus dá a ele mais 15 anos de vida. Talvez você já leu essa história. Pois é, esse rei. Esse rei agora que recebe a visita dos reis da Babilônia e estão sendo... que na verdade Zedequias era filho de Ezequias. Então, mas quem abriu a brecha foi o pai, foi Ezequias. Entende? Então agora Zedequias está vivendo uma experiência de uma janela que foi quebrada, que foi aberta lá atrás, na história do pai dele. Quando isso aconteceu? Quando Ezequias foi curado desse câncer, estava feliz, Deus deu a ele mais 15 anos de vida. A Bíblia diz que Ezequias fez uma grande festa, convidou geral, todo mundo entrou na casa de Ezequias, e quando os babilônios souberam, mandaram espias para entrar também no palácio de Ezequias, levando presente para ele e tudo mais, mas a estratégia era entrar em Jerusalém e olhar toda a cidade, conhecer toda a estrutura e saber se havia alguma área frágil, alguma área de fragilidade para poder, através dali, entrar em Jerusalém para uma tomada, como aconteceu, uma tomada de território. Entende? Então, quando os espias de Babilônia chegaram no meio da festa, Ezequias ficou tão feliz recebê-los, porque eles levaram muitos presentes. Quem não gosta de receber presentes, né? Então, os presentes iludiram, ludibriaram, fascinaram a Ezequias, e os babilônios perguntaram, e aí, como é que é o seu palácio, como é que é a sua casa, sua cidade? E a Bíblia diz que Ezequias mostrou tudo para eles, mostrou o seu arsenal de armas, de guerra, mostrou os seus aposentos, mostrou toda a cidade, toda a estrutura da cidade. Mas, na verdade, os babilônios só estavam olhando, eles eram espias. Eles estavam olhando para saber por onde entrar numa possível invasão ou numa futura invasão. Janelas quebradas. O profeta Isaías chegou e falou assim, viu aqueles homens e perguntou a Ezequias, quem são eles? E Ezequias disse, olha, eles são amigos que vieram de um país distante, da Babilônia. E Isaías diz, o que eles viram na sua casa? O que você mostrou para eles? E Ezequias diz, ora, eu mostrei tudo, Não ficou nada que eu não mostrasse. Mostrei minha casa, meus aposentos, meus filhos, mostrei todo o meu arsenal de guerra, de armas. Não ficou nada faltou que eu não mostrasse para eles. E então, Isaías, que era o mentor de Ezequias, diz, olha, pois eles são espiões. E acontecerá um dia que eles vão invadir você, vai ver, seus filhos serão escravos lá. Mas não se preocupe, não vai ser nos teus dias não, mas será nos dias do teu filho. Você entende? Agora, Jerusalém, eu li o texto onde Jerusalém é invadida pela Babilônia. Mas a janela já havia sido quebrada lá atrás. Tudo aquilo que nós não reparamos na nossa vida, quando nós não temos percepção espiritual, as coisas acontecem. E sabe de uma coisa? Tem muita gente hoje, gente boa, gente de Deus, pessoas maravilhosas, que estão com janelas abertas, quebradas, não consertaram, que o inimigo está entrando, está saqueando, está escravizando, está fazendo o que fez com Jerusalém, com Zedequias. Por quê? Simplesmente porque o pai dele abriu uma janela, abriu uma brecha lá atrás, para que os inimigos da Babilônia pudessem entrar.
O diabo sempre vai entrar por áreas frágeis da sua vida. Aquela área que você não consertar, que você não trabalhar, aquela área que você não romper, que você não entender, que precisa de restauração. Tem gente que, inclusive, vou falar aqui, tem gente que está no ministério hoje. Como aqui é uma mentoria, eu posso falar isso para você. Tem gente que hoje está no ministério, servindo a Deus, mas está cheio de janela quebrada na sua história, na sua vida. Está cheio de brecha. Entende? É triste, mas é verdade. Infelizmente, as pessoas estão vivendo isso. Elas acham que, não porque eu estou trabalhando para Deus, está tudo certo. Não. Mas se existe brecha na vida, se tem por onde o inimigo entrar, saiba que Satanás sempre vai entrar. Olha o que diz 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando alguém para tragar. O que Satanás está fazendo aqui? Ele está rondando vidas, procurando uma brecha, procurando um lugar para entrar. E o apóstolo Pedro está dizendo, fiquem espertos, fiquem atentos, porque o diabo está agindo. Então Satanás, ele sempre vai procurar uma brecha na nossa vida, na nossa alma, e se ele encontrar, ele vai invadir e vai trazer dor, sofrimento, perturbação. É o que está dizendo a palavra. Entende? Então vamos ficar espertos sobre isso, porque o diabo, ele não quer ver você bem. Ele não quer ver você em paz. Ele não quer ver as coisas boas acontecendo na tua vida. Então nós temos que sondar a nossa alma constantemente e vamos ver se a gente encontra alguma brecha, alguma janela quebrada. E se encontrarmos, vamos reparar, vamos mudá-la, vamos consertá-la, para que o inimigo não tenha vantagem, não alcance vantagem sobre nós. Entende? Vamos entender, vamos acreditar nisso. Não estou aqui trazendo medo para você, eu estou trazendo alerta para você. Então, consertar as janelas ou as brechas que estão abertas, ou fechar as brechas que estão abertas na nossa vida, é eliminar da nossa vida, da nossa alma, tudo aquilo que pode ou tem servido como base legal para Satanás entrar, para o diabo fazer a festa dele, para que os demônios tenham ação à nossa vida, entende? Então, cada vez que nós consertamos a nossa vida, cada vez que nós consertamos a nossa alma, cada vez que nós transformamos as janelas quebradas em janelas reparadas, transformadas, entende? Então, cada vez que nós fizermos isso, o diabo não vai nos invadir, Satanás não vai invadir a nossa vida. Ele não vai colocar os seus delinquentes malignos, seus demônios, seus delinquentes emocionais ou espirituais para invadir a nossa alma, nossa vida, nossa família, nosso ministério. Faz sentido isso aí para você? Agora, quando você começa a restaurar as pequenas janelas quebradas da sua vida, quando você começa a restaurar, quando você começa a transformar, quando você se posiciona, quando você enxerga, você sabe que tem janelas abertas e você diz assim, eu vou restaurá-las. E você se posiciona, então Deus também começa a restaurar a sua vida, começa a restaurar tudo dentro de você. Deus começa a construir as novas e grandes estruturas em sua vida para que você fique bem. Amém? Para que você vença, para que você ganhe vantagem, para que você conquiste, para que você se torne uma pessoa inabalável. Então, preste atenção aqui. Conserte as pequenas janelas quebradas da sua vida, seu trabalho, seus negócios, seu ministério, seu casamento, da sua família. Porque se você não consertar, não fizer pequenos reparos que são necessários, provavelmente essas brechas serão as áreas por onde o diabo vai entrar e vai acabar com tudo. Leve essa palavra a sério. Estou aqui como voz de Deus para você. Isso aqui é uma mentoria de ensinamento espiritual para a sua vida. Amém? Agora,
Tendo uma coisa, grandes mudanças, grandes conquistas começam com pequenos reparos, com pequenas mudanças, entende? Com pequenos consertos, pequenos reparos. Então, é melhor fazermos os pequenos reparos agora, antes que isso seja tarde. Olha o que o salmista falou, Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O que é isso? O que é um abismo chamando o outro? Lembra que eu falei? Se você não consertar a janela que está quebrada, outra janela vai se quebrar. E outra e outra. É um abismo chamando o outro. Esse texto aqui é uma metáfora sobre aquelas cachoeiras, sabe qual é? Aquelas corredeiras de rio que acaba aqui, aí tem uma cachoeira que cai as águas e vem para cá, para baixo com muita força. Isso é o que ele está servindo. É um abismo chamando o outro. A água que já caiu chama a água que está vindo. É assim, e as pessoas estão vivendo assim, porque elas têm janelas quebradas na sua alma, na sua vida. Entendeu? E não conserta, então a coisa vem em queda livre. Não tem nada que a segure. Faz sentido isso aí para você? Pegue a palavra para você. Quando existem brechas em nossas vidas, nós estamos abertos à invasão de qualquer inimigo. Entenda isso. Olha o que diz Jó. Jó 30, 13 diz: destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se contra as ruínas. Pavores se apoderam de mim, a minha dignidade é levada como vento e a minha segurança se desfaz como uma nuvem. Então preste atenção. O que Jó está dizendo: os meus inimigos procuram uma brecha na minha vida para me tornar uma pessoa vulnerável. E quando eles encontram, eles saem destruindo tudo, inclusive a minha reputação. É o que Jó está dizendo. Quando nós não tapamos as brechas da nossa vida, as janelas que foram quebradas, o inimigo vem e entra e vai arrojando tudo, vai destruindo tudo. Facilmente eles vão levando e nos leva para a desgraça. Mas ele sempre vai entrar por aquela área que está desprotegida. O livro de Provérbios, capítulo 25, 28, verso 28, diz: como uma cidade que foi derribada e como uma casa que não tem muros, assim é o homem que não consegue controlar o seu espírito, as suas emoções. Então preste atenção. Tudo que o inimigo quer é entrar numa casa e através de uma brecha e através de uma janela que foi quebrada. Entende? Então, qual é o nosso dever? Qual é o meu dever e o seu? Descobrir quais as janelas que estão quebradas, quais as brechas que existem, quais as fragilidades que temos, seja emocional, espiritual, familiar, financeiro, conjugal, não sei qual é a sua, mas é descobrir qual dessas áreas são frágeis, estão vulneráveis ao ataque do inimigo e perceber que aquilo foi destruído. Então, começar a construir, a restaurar em Deus, com a palavra, com os valores de Deus, com os princípios de Deus, com oração, com entrega, com ensinamento, com discipulado, com entendimento. E aí nós vamos reconstruindo tudo isso. E as nossas defesas espirituais, as nossas defesas emocionais vão sendo construídas pela palavra. E o inimigo não consegue entrar. Entende? Todos os textos que eu li aqui da Bíblia falam exatamente dessa área de fragilidade que o inimigo encontra na nossa vida e a partir daí ele então se acha no direito de nos invadir, de entrar em nós e destruir nossa vida. Então, queridos, entenda isso, receba essa palavra do seu coração, pelo menos pense nela. E a minha finalidade aqui é de mentor, é de mentoria para você, é para fazer você pensar e analisar todas
as áreas da sua vida, as possíveis áreas vulneráveis, que estão indefesas e por onde o inimigo pode entrar e fazer a festa dele, destruir o que ele quer ou o que ele pretende fazer com você. Então, esta é a palavra desta tarde para você, desta mentoria, a nossa mentoria, o Ninho das Águias. E você, águia, então receba essa palavra. E se você conhece outras águias, manda esse link para outras pessoas, compartilha na sua página, compartilha com os outros, com seus amigos, tá? E vai ser bênção para você, com certeza. Vamos orar então aqui? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta tarde orar com cada pessoa que está comigo aqui, pelos que vão ouvir e assistir posteriormente esta live, que a palavra de Deus encontre a cada um e fale profundamente, poderosamente ao seu coração. Que aqueles que estão fracos espiritualmente, que sejam fortalecidos, aqueles que estão, Senhor meu Deus, precisando de um milagre financeiro, de um conserto, de cura na sua alma, no seu espírito, na sua família, restauração do seu casamento, da sua família, que o Senhor faça isso em nome de Jesus.